Olá, eu me chamo Camilo. E eu me chamo Liana. Somos estudantes de Biologia na Universidade Federal de Santa Maria. Sempre temos oportunidade de aprender. Dentro ou fora de sua escola, Dentro ou fora de sua casa. sua cidade tem muito a ensinar. Por isso, toda a cidade ensina. A percepção das cores varia de espécie para espécie e pode variar até mesmo quando compararmos dois indivíduos de uma mesma espécie. Isso porque os seres vivos são extremamente diversos. Nós, seres humanos, podemos ter dificuldades em distinguir as cores primárias, em especial. A dificuldade em distinguir cores como o vermelho, o verde e o azul é mais comum do que se possa imaginar. Esse distúrbio na visão é chamado de daltonismo. Hoje, vamos entender como ocorre a discromatopsia, termo também usual para o daltonismo. E além disso, vamos ver os fatores genéticos que podem influenciar nesta condição. Podemos prestar atenção na estrutura dos olhos humanos. Na parte interna posterior do olho, nós temos a retina. A retina é composta por dois tipos de células fotorreceptoras, isto é, células que recebem luz, que são os cones e os bastonetes. Os bastonetes nos ajudam a enxergar em condições de pouca luz. Já os cones são sensíveis aos comprimentos de onda da luz. Existem três tipos de cones, que possuem pigmentos sensíveis às cores primárias, que se combinam possibilitando a criação de diversos tons. Quando há percepção limitada das cores, significa que um ou mais desses grupos de cones não estão funcionando perfeitamente. Estima-se que 5 a 10% da população mundial seja daltônica, sendo que isso é muito mais comum entre os homens. Se levarmos em consideração que o Brasil possui atualmente em torno de 200 milhões de pessoas, podemos dizer que a cada 100 mulheres brasileiras, uma é daltônica e a cada 100 homens brasileiros, 7 são daltônicos. Isso é muita gente. Aqui, ao nos referirmos a homens e mulheres, estamos falando da definição biológica de sexo. O sexo biológico considera exclusivamente o conjunto de informações nos cromossomos. Homens são os humanos que nascem com cromossomos X e Y, e mulheres nascem com 2 cromossomos X. Há muitas outras formas de nos referirmos à diversidade sexual. Esta é apenas a que faz mais sentido neste contexto. Meu Deus, Camilo sumiu! Cadê esse guri? Ele mandou um vídeo. Mas afinal, por que existem mais homens daltônicos do que mulheres? Agora, eu estou aqui no laboratório com o professor Rodrigo Buschi e ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Professor, como que a genética pode explicar essa proporção? Então, Camilo, para eu poder explicar isso para vocês, eu preciso mostrar alguns heredogramas. Então, pessoal, para a gente poder compreender melhor como que funciona a transmissão do daltonismo para as pessoas, a gente precisa entender primeiro como que funciona a nossa constituição cromossômica. Nossa espécie apresenta 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, nós temos dois conjuntos distintos. Esses 44 cromossomos, que carregam genes para características corporais, nós chamamos de cromossomos autossomos. E nós também possuímos dois outros cromossomos, chamados cromossomos sexuais. Esses dois cromossomos vão apresentar genes que vão estar associados à determinação do sexo, a características associadas ao sexo e também algumas outras características corporais. E aí que entra a questão do daltonismo. Por quê? Porque o daltonismo é um problema na visão causado por genes recessivos presentes no cromossomo X. E dessa maneira ele vai ser dado de maneira distinta para homens e para mulheres. Então, por exemplo, para uma pessoa do sexo masculino ser daltônico, basta ele ter apenas um gene recessivo no seu cromossomo X, que ele já vai apresentar o seu problema de visão. Para uma mulher ser daltônica, ela precisa obrigatoriamente apresentar os dois cromossomos X com o gene defeituoso, com o alelo para o daltonismo. E dessa maneira a gente já começa a entender por que porque o sexo masculino é mais frequente para apresentar daltonismo em comparação com o feminino. Mas para entendermos melhor, vamos ver alguns casos de heredogramas para que eu consiga explicar para vocês possibilidades desse padrão genético. Bom, vamos analisar esse casal aqui. O que a gente pode ver? Um homem que é daltônico e uma mulher não daltônica, porém portadora do alelo para o daltonismo. Esse homem,
ele sempre vai passar o cromossomo X para as pessoas do sexo feminino que ele for ter. Então, para suas filhas, ele sempre vai doar esse cromossomo X, com um alelo para o daltonismo. Então, nós podemos ver aqui e aqui. Já essa mulher, ela vai poder doar tanto o cromossomo X com o alelo para a visão normal, quanto o cromossomo X com o alelo para o daltonismo para suas filhas mulheres. Então, assim, ó, nesse primeiro caso, se ela doar esse cromossomo X com o alelo para o daltonismo, nós vamos ter uma mulher daltônica. Se ela doar o cromossomo X com o alelo para a visão normal, nós vamos ter uma mulher também com visão normal. Tá? Nós podemos perceber, gente, que é muito importante isso, porque os homens, eles sempre vão depender da sua mãe para estar apresentando ou não o daltonismo. Nesse caso, uma mulher vai poder doar o cromossomo X com o gene para a visão normal e ter um filho homem normal, e também vai poder estar tendo um filho com uma visão daltônica. Por quê? Porque ela pode doar o cromossomo X com o alelo para o daltonismo. Então, nessa família, a gente consegue ver as 4 possibilidades para filhos. Vamos analisar uma outra família distinta agora. Nesse segundo caso, nós podemos ver um homem com visão normal, tá, casando com uma mulher daltônica. O que vai acontecer? O homem sempre vai doar o cromossomo X dele para suas filhas mulheres. Logo, quando nós tivermos um homem normal, com visão normal, ele sempre terá uma filha do sexo feminino, então um também com visão normal. Como nós estamos falando aqui de uma mulher que apresenta o daltonismo, ela sempre vai doar o cromossomo X dela para o seu filho homem. Logo, uma mulher daltônica sempre, obrigatoriamente, terá filhos homens também daltônicos, uma vez que o Y do homem veio do seu pai. E uma última situação é quando nós temos um casal, ambos possuindo visão normal para cores. Então, nós estamos vendo aqui, ó, um homem normal, com visão normal, e uma mulher também com visão normal para cores, não daltônica, porém portadora do alelo. Olhem as situações que a gente pode acontecer. As filhas mulheres desse homem, que tinha visão normal, obrigatoriamente sempre terão também o alelo para a visão normal e serão pessoas que não têm problemas de visão para cores. Porém, olha a situação do homem. Os homens vão herdar o cromossomo Y do seu pai, nos 2 casos, e o cromossomo X da sua mãe. Logo, essa mulher pode doar o cromossomo X com o alelo para a visão normal e ter um homem de visão normal, né? E o cromossomo X com um alelo para o daltonismo e ter um homem daltônico. E daí a gente consegue perceber novamente que é muito mais frequente isso em homens, uma vez que o homem precisa ter apenas um alelo para o daltonismo e a mulher precisa obrigatoriamente possuir os 2 alelos para o daltonismo. E daí isso responde à pergunta do Camilo. A complexidade da visão, ela não se enquadra somente para nós humanos. As aves, por exemplo, elas possuem 4 tipos de cones, o que faz com que elas tenham uma visão tetracromática, enxergando mais cores quando comparados a gente. Um cone a mais lhes garante enxergar o espectro ultravioleta, pois este cone é sensível à radiação UV, permitindo diferenciar uma ampla gama de cores. Incrível, não é? Já imaginou enxergar o mundo assim, com os olhos de um pássaro? Além das aves, insetos como as abelhas também conseguem ver padrões ultravioletas nas flores em que fazem um passeio à procura de néctar. É como se a flor estivesse sinalizando o pote de ouro a ser encontrado. Aos humanos, o que pode parecer uma flor de apenas um único tom amarelo, por exemplo, para as abelhas pode ser um oásis de cores vivas. Também podemos encontrar por aí um bichinho que possui apenas 2 tipos de cones, os cães. Quando comparados a nós humanos, eles enxergam menos cores que a gente. Porém, eles têm um maior número de bastonetes, o que faz com que eles não sejam tão dependentes da luz para enxergar, assim como nós somos. Assim como outros mamíferos, os cães evoluíram como seres de hábitos noturnos e, portanto, não necessitam enxergar a variedade de tons que o dia tem. A explicação para a tamanha diversidade no sistema visual dos animais é variada, como tudo que podemos encontrar na natureza, e parece sempre refletir uma longa história evolutiva ligada aos hábitos de vida de cada ser vivo. Somos seres de hábitos diurnos. Normalmente à noite estamos descansando. Não precisamos da capacidade de enxergar no escuro. Até porque
É o mesmo mundo, mas pintado com cores diferentes. Se você gostou de aprender com a gente, te convidamos para aguardar pelos próximos vídeos. E conhecer nossas redes sociais. Dá um Google aí, @Toda a Cidade Ensina. Até a próxima! Ih, esqueci. E 2 milhões estivesse... Até porque... não ligou. Somos organismos diurnos. Ou... A minha cara não ficou podre. Sociais. Dá um Google aí, @Toda a Cidade Ensina. E aguardar pelos próximos vídeos. Eu tô com a...